Glória a Deus, a paz de Cristo sobre nós, amém? Queríamos deixar também a nossa palavra de gratidão à nossa querida IBCA pelos 71 anos de vida aqui neste lugar. Tem sido uma bênção para nós fazermos parte deste rebanho e termos nossos pastores como os nossos líderes. E que você saia daqui nesta noite também dizendo: agradeço a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim, enquanto igreja, enquanto ministério aqui plantado neste lugar. Que Deus te abençoe. Se for lentamente ao findar, mais um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça a Jesus pelo seu viver. Se honestamente o seu pão você ganhou E alcançou seu alvo sem mentir. Se Jesus esteve todo o tempo com você, em sua meiga voz você ouviu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça a Jesus pelo seu viver. A Jesus pelo seu viver. Graça e paz, irmãos. Hoje nós estamos reunidos com muita alegria pelos 71 anos de organização de nossa igreja. Estava sentado ali ouvindo essa bela canção que o quarteto canta, fala de agradecer ao Senhor, né, pelo nosso viver. Na nossa pastoral eu escrevo que
Nossa igreja começou no dia 28 de julho de 1945. Somos uma igreja privilegiada porque ainda há membros fundadores, no caso, a irmã Glória Miranda, que é uma das diaconisas da igreja, hoje com 97 anos. Está Vivinha da Silva, não tem podido estar conosco, muito mais por uma questão de locomoção, mas com a mente muito boa. Temos também alguns irmãos que na época não eram membros da igreja, por serem as crianças da ocasião, os jovenzinhos, os adolescentes, mas que estão aqui entre nós ainda hoje. Então, nós somos uma igreja muito privilegiada, porque há irmãos que nos acompanham desde quando a igreja foi organizada. Significa dizer que é uma boa igreja, porque as pessoas estão aqui conosco participando. Também hoje, antes de entrar para o salão de cultos, eu fui com o pregador da noite, pastor José Maria, que daqui a pouco nós vamos apresentar, conversando com ele, porque pastor gosta assim, né, de compartilhar com o outro. Olha, aqui nós vamos fazer isso, ali nós vamos botar um bebedouro, ali nós vamos botar um puxadinho. Então, nós estávamos conversando, mostrando a ele a igreja, e vi chegar muitos irmãos, ex-membros da igreja, que vieram estar hoje por causa dos 71 anos da igreja, por causa do aniversário da igreja. Então, você que foi membro da igreja, está aqui conosco hoje, que veio para o aniversário da igreja, fique de pé, para que a gente possa ver você novamente, nos alegrarmos com você. Estão lá na galeria alguns irmãos, olha só. Vamos, você que está perto, que bom te ver, rapaz, há quanto tempo, pode voltar mais vezes e tal. É isso aí. Lá atrás também, que bom. Uma alegria muito grande, uma alegria muito grande rever vocês. Deus possa abençoar bastante a vida de vocês. Está conosco também o doutor Cacau de Brito, que é nosso amigo, com a sua esposa, a irmã Mônica, com o Gregory, né? E o Eliomar, que são nossos amigos de tanto tempo. O Cacau fica de pé novamente. Você está devendo agora o jantar, né, Cacau, por conta disso. Deus te abençoe. A Mônica fica de pé, Mônica. Você ficou só você de pé. Então, agora, Gregory, fica você também, Eliomar. Fica logo para eu não ter que ficar chamando todo mundo, né? Muito obrigado pela presença de vocês. E a pastora Veleda já apresentou os visitantes. Para nós é uma alegria muito grande receber todos vocês aqui, hoje na igreja, quando nós estamos celebrando os 71 anos de vida da igreja. O aniversário, propriamente dito, o dia do aniversário, será na quinta-feira, dia 28. Nós, então, aproveitamos, puxamos para hoje, e não no dia 31, porque pastora Veleda, dia 30, né? Dia 31, domingo que vem. Pastora Veleda e eu estaremos viajando para Dallas, para a formatura do pastor Felipe, terminando o curso na Universidade de Dallas, e nós vamos estar lá com ele na formatura. Passaram-se já tantos anos, né? Desde 2013, que o pastor Felipe, a irmã Michele e o Pedro estão lá, estudando, se preparando. O tempo passa. E, graças a Deus, eles estão voltando. Já não era sem tempo, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Ufa. Aleluia. Que bênção. Então, nós vamos estar lá. Domingo que vem, pela manhã, vai estar o pastor Marcelo, e à noite vai ser um culto da juventude. Então venham, não é só para os jovens, não, é para todos nós. Vamos estar aqui apoiando os nossos jovens, estar aqui com a nossa igreja. Amém? Agora eu quero convidar com muito carinho, com muita alegria, pastor José Maria. Vamos recebê-lo como merece. Pastor José Maria de Souza. É uma alegria receber o pastor José Maria. Nós nos conhecemos não faz muitos anos, não tem muito tempo não, mas surgiu uma forte amizade, um carinho muito grande. O pastor José Maria, durante muitos anos, desenvolveu um ministério profícuo ali na região de São João do Meriti, sendo pastor da primeira igreja batista, deixou um templo lá muito grande, uma igreja com mais de 1.600 membros, um ministério muito abençoado, e veio para o desafio da primeira igreja batista da Barra. Grande desafio. Está lá, levantando novamente aquela igreja, e com certeza daqui a alguns anos vamos ter muito boas notícias. O pastor Zé Maria é um homem da denominação. No campo fluminense, ele
foi durante muitos anos presidente da nossa Convenção Batista Fluminense, secretário executivo, um homem da denominação e um grande pastor, um excelente pastor, casado. Ele vai poder falar da família. Uma das filhas dele é colega do pastor Felipe, lá na DBU, está estudando lá, inclusive em Dallas, né? Trabalha com o Felipe na universidade também. Então, e é presidente da Associação dos Estudantes Internacionais daquela universidade. Está seguindo o caminho do pai aí, de presidente, né? Glória a Deus, né? Amém. Vamos orar? Estenda as suas mãos em direção. Pastor José Maria, seja bem-vindo. Deus o abençoe. Use com graça, com sabedoria. Saiamos daqui edificados com a palavra que Deus já colocou em seu coração para a edificação da Igreja Batista do Campos Afonso, nessa data tão significativa para nós. Saiamos aqui, de fato, provocados por Deus para vivermos uma vida que vale a pena viver em prol do reino de Deus. Toma o Senhor em tuas mãos e use como canal da tua graça entre nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo carinho. Você merece muito mais. Pastor Joaquim, queridos, eu sei do que significa para um pastor, no dia de uma celebração como essa da igreja, ter um outro colega para pregar. Eu agradeço o carinho da família, do pastor, dos líderes, pastor Isaías ali, que recordamos da sua pessoa, já o conhecíamos. É um prazer muito grande, é um privilégio, é uma honra. Eu servi, como ele disse, durante 20 anos e alguns meses em São João de Meriti. E de vez em quando eu estranho um pouco um auditório grande, embora 20 anos lá, com cerca de 1000 pessoas no auditório. E aqui na Barra já temos um auditório bem pessoal, bem menor, mas graças a Deus tem progredido já tem avançado, e a gente tem grandes sonhos e grandes alvos para a nossa igreja. De modo que eu me sinto honrado, abençoado, e eu peço a Deus que Ele também nos use para abençoar a sua vida. Prazer estar com o Cacau. Cacau vai pagar uma janta para você e outra para mim, né? Ainda vai mudar de time, que eu já precisei descobrir que ele tem que mudar de time. É uma bênção, tem ali meu vizinho, né, com a gente, um prazer grande. Alguns outros queridos que muito provavelmente estejam aqui, que a gente conhece. É a primeira vez que eu prego deste púlpito e estou assim encantado com todas as coisas. Pelo fato desta igreja ter tido 2 pastores na sua história e um em exercício pleno, ativo, dinâmico do ministério. Vocês não têm ideia, e isso é provado historicamente, do quão bem, quanto saudável é para uma igreja ela ter uma perenidade na liderança pastoral, no exercício do ministério. E a gente andou ali, e lá, é muita coisa, são as propriedades, são as pessoas, o sorriso, o serviço. Parabéns, glória a Deus por esta igreja, glória a Deus por vocês, glória a Deus por estarmos aqui esta noite. Glória a Deus, de verdade, eu me sinto privilegiado e eu estou participando com você nessa história. Eu quero falar sobre o tema, quando uma igreja cresce saudável e caminha unida. Eu me fiz essa pergunta há algum tempo atrás, lendo a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. E eu fiquei pensando nesse tema e pensando a respeito da igreja. Eu fiquei também imaginando, ao trazer essa palavra hoje, que a gente fosse fazer aqui uma brincadeira, que nós brincássemos aqui num jogo de palavras. E eu lhe perguntasse o que é que vem à sua mente quando você pensa e quando você imagina a palavra igreja. Eu tenho 34 anos que sou pastor e mais alguns ainda de convertido dentro de uma igreja, além desse tempo. E outros aqui com as suas histórias. A irmã lá, fundadora, 71 anos. O que a palavra igreja traz de palavras na sua mente? O que é que faz... o que traz a você em termos de imaginação?
E aí eu fiquei pensando, lembrei que tem bancos na igreja, não tem como não ter, ou cadeiras, púlpito, ofertas, ofertório, órgão, teclado, piano, tem coral, quarteto, conjuntos, tem coral ou corais, grupos corais, bandas. A gente se lembra também, me lembro muito bem quando penso igreja, dos professores da escola bíblica dominical, alguns líderes mais próximos, aqueles homens e mulheres que levantavam no meio da igreja, eram vozes poderosíssimas de oração. A gente dizia assim, aquela ali é uma oração que a gente acompanha com temor e tremor. Ali tem um homem de Deus que ora, ali tem uma mulher que ora. São quadros que nos vêm à mente. É o pão, é o vinho, é o cálice, é a celebração do batismo, dos batismos, são os funerais, são os casamentos, são os encontros, são os passeios, casamentos vários, eventos vários. E eu fiquei pensando, que sentimentos a gente tem associado à igreja? Tem palavras, e você certamente iria agregar as minhas palavras às suas. Mas além destas palavras, que sentimentos você tem? Porque a palavra igreja também suscita sentimentos. Eu pensei em alguns como alegria, tranquilidade, festa, celebração, felicidade, proximidade de Deus. Também é verdade que pensei em algumas palavras que falam de outros sentimentos, como rejeição, confusão, culpa, ira, raiva. Infelizmente, em algumas realidades, na vida de algumas pessoas, estas palavras também fazem parte, as marcaram. E a gente sabe que tem gente cansada de igreja por aí, porque existem vários tipos de igreja, vários tipos de ministérios, muitas propostas, que não vem o caso pensarmos aqui esta noite. Mas o fato é que a palavra igreja nos traz, querendo-nos, ou querendo nós ou não querendo, memórias, palavras, pensamentos, sentimentos, emoções. Mas eu diria que é impossível viver sem igreja. Eu costumo dizer que se eu começasse uma pequena coisa, um negócio qualquer, um evento qualquer, daqui a pouco eu estaria fazendo estudo bíblico com minha equipe, daqui a pouco eu estaria reunindo-os para oração, daqui a pouco mais reunindo-os para um louvor, para um momento de adoração em louvor a Deus. Não ia demorar muito tempo, transformava em uma igreja, porque igreja faz parte da minha vida. Igreja para mim é importantíssima, igreja para mim é algo essencial, é uma família maravilhosa. Algumas vezes até nas férias eu tenho que relutar para não ir pelo menos um domingo a um culto. Eu tento não ir, me esforço para não ir, mas eu fico lá, a mente e o coração desejando, mas eu digo, eu preciso pelo menos ficar um domingo sem um culto, para ver como é que é esse negócio. E me é caro, me é difícil. Eu gosto de igreja. Diante disso tudo, eu trago uma frase de Bill Hybels, que é um orador conhecido por todos nós, que ele diz, e tem essa frase para nós: a igreja é a única esperança para o mundo. Acho que está aí no nosso PowerPoint, se tiver eu quero que você diga comigo. A igreja é a única esperança para o mundo. Mas com certeza vocês podem dizer isso mais forte, com convicção. Diga comigo: a igreja é a única esperança para o mundo. Há uma outra frase de um outro autor que eu gosto, que é Larry Crabb, que ele diz: a igreja é o lugar mais seguro da terra, em todos os sentidos, até para quem vende seguro, né? Vamos dizer juntos? A igreja é o lugar mais seguro da terra. Diante disso tudo, crendo, e certamente você crendo comigo, que a igreja é solução, que a igreja é bênção, eu queria que você se ajuntasse, se você não é membro desta igreja, com os membros desta igreja, e que juntos nós pudéssemos pensar, quando é que uma igreja cresce saudável e caminha unida? Crendo eu que você deseja que cada dia esta igreja que chegou aos 71 anos, ela cresça ainda mais.
e cresça de maneira saudável e cresça de maneira unida para que ela realize tudo o que Deus quer para ela. Você crê que isso é uma bênção na vida da igreja? Quantos creem? Levante a sua mão. Lá em cima, aqui embaixo. Glória a Deus. Então vamos ver a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, versículos 12, 13, 14, 20, 27 e 31. Por isso que a palavra vai ser exposta para você ler comigo do jeito que está no PowerPoint, que aí favorece a leitura em uma só voz nas partes separadas. Leia comigo. Ora, tem já o texto aí, senão vou ler aqui. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. À luz desse texto, eu pergunto quais as características de uma igreja que cresce saudável e caminha unida. A primeira coisa que eu encontrei claramente é que esta igreja convive amorosamente com o diferente e com as diferenças. Vamos dizer essa frase juntos? Ela convive amorosamente com o diferente e com as diferenças. Isso fica muito claro no texto, quando a gente lê o capítulo 12, esse capítulo 12 vai logo dizer, no seu contexto, lá no verso 4, que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A Bíblia vai dizer que há diferenças entre os diversos ministérios, diferentes tipos de ministérios, mas a Bíblia vai dizer, o Senhor é o mesmo. Depois a Bíblia vai dizer, no verso 6 desse capítulo 12, que há diferentes formas de atuação, ou de manifestações do Espírito, que não são controladas por nós, mas pelo Senhor. E diz a Bíblia, mas é Deus que efetua tudo em todos. A Bíblia deixa claro, então, que há diferenças e diferentes. Essa diferença depois vai ser vista na figura usada nesse capítulo 12, que é a figura do corpo, e diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Mais adiante você vai ver como está exposto para você a expressão o outro. Nos versos 7, 8, 9, 10 e 11, vai falando do outro, e é interessante que diz, a cada um, porém, é dada a manifestação. Depois, lá na frente, a outro a palavra do conhecimento, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, a outros o poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento, a outro variedade de línguas, e ainda a outra interpretação de línguas. E a Bíblia vai terminar dizendo que ele distribui cada um individualmente como ele quer. Sabe, eu percebo que a igreja de Deus é única, a igreja de Deus é maravilhosa, ela não é uma réplica de uma outra igreja, por isso cada uma tem o seu próprio DNA, mas ela é maravilhosa porque ela é formada de pessoas diferentes e ela ajunta, ela reúne os diferentes. Há uma figura interessante que a gente entende um pouquinho do DNA da igreja, que eu chamaria de DNA da igreja, que é o colégio apostólico, o grupo de discípulos. Jesus conseguiu reunir num grupo de 12 todos os temperamentos.
Jesus conseguiu reunir, viu, o Cacau de Brito, todos os gostos políticos e até os apolíticos. Ele conseguiu reunir todas as tendências denominacionais naquele grupo de discípulos, os mais batistas, os mais presbiterianos, os mais pentecostais e até alguns mais extremos. O que a gente vê são temperamentos diferentes, tendências diferentes, conservadores, liberais, ultraliberais. O DNA da igreja está ali plantado, aquele grupo dos 12 que depois se transforma em 11, depois é recomposto com 12, com a presença de Paulo como aquele que foi de fato escolhido para compor os apóstolos, aqueles 12 homens. Percebe-se claramente essa diversidade, há diferenças e diferentes, e era o grupo que estaria influenciando a igreja, que iria nascer e ia prosperar. A gente observa que é preciso que haja uniformidade, ou melhor, que não há uniformidade, mas há unidade. Não somos iguais, mas nós andamos juntos, porque o Espírito Santo de Deus conduz a igreja de Deus. Você pode dizer amém? É assim que funciona. Eu tento dizer para você um pouquinho melhor sobre essa questão, e aí um dia, eu quero me lembrar dessa história, resolvi que todos os meses, com toda minha falta de jeito, fazer um culto para crianças. Falei, não, sou eu quem vai fazer a lição objetiva para as crianças. Aí um dia resolvi fazer, naquela mensagem objetiva, um bolo de chocolate. Vocês imaginam, recentemente eu aprendi a fazer arroz. Vocês imaginam que tragédia teria sido. Aí é claro, consultei algumas pessoas, fiz a minha lista lá de ingredientes e decidi que para cada ingrediente daquele eu daria um significado. Por exemplo, eu chamaria o trigo de palavra, porque dá consistência ao bolo, e assim eu fui fazendo. E de repente, lá pelo meio, eu ameacei colocar uma quantidade enorme de sal no bolo. E as crianças estavam assim na minha frente, aquele monte de crianças. Quando eu peguei aquela quantidade, aquela porção de sal que eu ia colocar, as crianças, não, pastor, pelo amor de Deus. Eu confesso que eu nem sabia que bolo de chocolate a gente colocava sal nele. Vocês sabiam disso? Quem já sabia disso aí? Ah, só alguns, né? É verdade. Aí eu fui diminuindo, não, pastor, ainda tem muito, não, pastor, ainda tem muito. E lá pelas tantas eu coloquei então uma porção bem pequenininha. Foi aquele alívio, não vai estragar o bolo de chocolate. Depois eu fui caminhando e aí chegou a hora de colocar açúcar. Aí eu fui colocar só uma pitadinha de açúcar. Pastor, só isso não. Aí eu fui medindo, fui aumentando, daqui a pouco eu cheguei na porção e as crianças, esse bolo vai ficar gostoso. E aí eu disse para a igreja, que na igreja de Deus, graças a Ele, os crentes sal são só uma pitadinha. Mas tem, pastor, mas tem. Tinha até um pastor amigo da gente, amigo seu também, pastor e moça bonita, né, que um dia eu me lembro dele falando que existe, assim como diz-se ter muçulmanos xiitas, ele disse também tem crentes chatos, né? E o pior é quando você não sabe quem é o crente chato, porque se você não souber, provavelmente esse é você. Mas cabe todo mundo. Mas graças a Deus, pastor, porque açúcar, tem crente açúcar, eles são em maior quantidade. É a diversidade que forma a igreja, em todos os ingredientes, todas as realidades. Igreja de Deus é linda assim. Me lembro de uma ocasião que um casal que mora em frente ao Golf Clube da Barra, resolveu me levar lá para almoçar, eu não conhecia. Ele já é falecido, ela está viva. E depois de andarmos ali naquele lugar bonito, e aí ele sempre almoçava, ele era sócio. Eu perguntei assim, como posso fazer para ser sócio do Golf Clube da Barra? Ele falou, bom, o senhor tem que primeiro apresentar que o senhor tem pelo menos 1 milhão disponível na sua conta bancária. Eu falei, então estou fora. Eu estou fora.
Sabe, a igreja de Deus não seleciona pelo valor que a pessoa possui. Amém por isso, meus irmãos? Não seleciona pela idade que aquela pessoa possui, pela cor da sua pele, pela sua nacionalidade, pelo seu nível cultural. Não, é o lugar de todos, é o lugar das diferenças e dos diferentes. E a igreja que cresce saudável, caminha unida, é uma igreja assim, meus irmãos. É uma igreja assim, abençoada, feliz. E olha só, isso é igreja. Os rostos diferentes, pessoas diferentes. Isso faz a beleza da igreja. A segunda característica que eu vejo neste 1 Coríntios 12 é que uma igreja saudável, caminho unida, é aquela que valoriza corretamente a participação de cada um. Se quiser, coloque para mim, que a gente repete como igreja. Eu acho interessante essa ênfase que eu estou dando para você, da valorização correta. Veja que eu estou cuidando disso, desta expressão, valoriza corretamente a participação de cada um. Vamos dizer comigo essa frase? Quando valoriza corretamente a participação de cada um. Dentro do texto, do contexto lido no verso 7 de capítulo 12, diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Depois do verso 11 vai falar de novo, a cada um. Depois do verso 18 vai dizer, Deus dispôs cada um. No verso 27 vai dizer, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Vamos dizer juntos esse verso? Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Eu estou preocupado aqui em enfatizar e valorizar corretamente a participação de cada um. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que a palavra particulariza, individualiza, ela não estimula a ambição egoísta, aquela visão particular, pessoal, de que a igreja tem que ser o lugar dos meus gostos pessoais, e nem do meu gueto. Veja, é cada um como parte do todo, é cada um na visão do todo da igreja, e aí você dá a sua contribuição, você dá a sua participação. Como é que eu quero explicar isso melhor para você? Tempos atrás, não era tão fácil nem a gente viajar. Eu agora estou com a minha filha lá em Dallas, lá na DBU, na Dallas Baptist University. Ela está fazendo um mestrado em finanças e ela está desejando não voltar mais. É uma coisa que dói o coração da gente, mas é o planejamento dela. E eu estou com uma outra pessoa lá na França, que é a minha filha, e você pediu para me dizer para a igreja, a Camila, casada com o Armando, que é pastor lá da primeira igreja Batista do Recreio, e eles são missionários lá na França. Hoje a gente tem que ficar aí viajando, dá um jeito, faz uma coisa, faz outra, tem um filho lá, essa da França está com 2 netinhos e está vindo mais uma netinha, eles não sabem o nome, quase que eu dei uma sugestão para tirar o acento do nome José e falar Josi. Olha só, original, né? Quase ninguém tem um nome desse. E aí, quando tempos idos a gente viajava, um dia eu trouxe um quebra-cabeças, e eu consegui encontrar um quebra-cabeças para brincar com os meus filhos de mais ou menos 1000 peças. Era gostoso, que a gente sentava numa casa na Pavuna onde eu morei, que era tábuas assim corrida, e a gente brincava ali, e de tanto brincar, claro, um dia nós tentamos montar o quebra-cabeças e faltaram umas 2 ou 3 peças. E aí um dos meus filhos, e exatamente a Carolzinha que está lá em DBU, mais perfeccionista, começou a chorar. Pai, não está completo, pai, não está completo, falta uma peça. E foi um desespero, porque ficou aquele quadro bonito com aquele buraco no meio. E eu comecei a pensar nisso e pensar na igreja. O seu lugar da igreja, ninguém substitui você, meu irmão. O seu lugar é seu. O seu lugar é especial, o seu lugar compõe o desenho, o seu lugar evidencia o corpo. Depois que nós aprendemos isso, a gente elimina todo sentimento de competitividade. Isso tira do coração da gente todo o ciúme, toda a inveja,
todos os sentimentos menos nobres, porque a gente percebe que Deus tem para cada um plano, um projeto e o lugar da gente no corpo de Cristo. E quando nós entendemos que nós temos uma posição dada por Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus, a gente glorifica a Deus e faz o que a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Amém, meus irmãos? Você é importante para Deus. Você pode dizer isso para alguém? Eu sei que não é fácil ficar falando isso no meio do culto, mas diga isso, que é importante. Você é importante. Todos são importantes. As crianças são importantes. Você me fez lembrar de São João de Meriti. Eu tive um diácono que foi um exemplo de diácono. A gente brinca até algumas vezes com a palavra diácono, com as diaconisas, e aquele era um daqueles assim que a gente diz assim, que diácono, que diaconisa. Mas aquele diácono, João Geraldo de Carvalho. E aí ele ficou velhinho, e começou a ter problemas de frequentar os cultos, de poder estar na escala. E sabe qual era a tristeza dele? Pastor, eu não estou podendo fazer mais nada. Eu sou um zero à esquerda agora, pastor, estou tão triste. E eu falei, mas o irmão não ora? Ele falou, oro. O senhor ora por mim todos os dias? Ele falou, oro. Meu irmão, não diga isso, que o irmão não faz mais nada. Porque quando o irmão está de joelho, o irmão me põe de pé no púlpito lá da igreja. Há muitos trabalhos feitos de maneira silenciosa, particular, que a gente sabe que nenhum de nós vai ver o outro fazendo, mas Deus vê. O que importa é que você cumpra o seu ministério e faça a sua parte no corpo de Cristo. Isso faz toda a diferença. Cada um, sem egoísmo, sem vaidade, sem guetos, mas com entrega, cooperação, altruísmo, para que o todo não seja prejudicado, mas seja abençoado, e assim é de ser uma igreja saudável, que cresce unida. Amém, meus irmãos? A outra característica, a terceira, coloque para a gente, para dizermos juntos, diz assim, é aquela igreja que aceita humildemente, a expressão propositada ali é humildemente, que é Deus quem a conduz. Vamos dizer essa frase juntos? Põe ênfase na palavra humildemente comigo, vamos lá? Aceita humildemente, que é Deus quem a conduz. Quando nós entendemos que a condução é divina e não humana, nós não discutimos a importância deste ou daquele ministério, deste ou daquele dom. Nós não estamos preocupados em ressaltar a grandeza desta ou daquela manifestação de Deus, porque sabemos que tudo que a igreja tem vem de Deus. E a igreja é dirigida, é liderada pelo próprio Deus. Disse alguém certa vez que se nós nem lembrássemos que existia Espírito Santo em determinadas igrejas, elas continuariam a ter os seus horários, os seus cultos, os seus eventos. Eu sei que não é, pastor Joaquim, nunca vai acontecer isso aqui, que eu sei que ele é um homem de Deus. A gente percebe que esta igreja, ela não é uma igreja que se auto-basta, se auto-satisfaz. Esta igreja está linda, repleta, bonita, alegre, porque é uma igreja que já entendeu ao longo da sua história que é Deus que a conduz. Mas eu confesso que como pastor, algumas vezes, vivi aquela coisa assim, está tudo funcionando. Quando você é de uma igreja enorme, maior, que tem um sustento já bem definido, que já tem as pessoas funcionando nos seus postos, dá assim aquele ar de que está tudo funcionando. De repente, você chega numa igreja, como nós estamos ali na Igreja da Barra, que cada coisa que acontece tem que ser um milagre de Deus, todo dia, toda semana, todo mês, porque se Deus não agir todo dia, toda semana, se nesta semana Deus não nos abençoar, a gente fecha a porta. Mas não pode ser semana que vem não, tem que ser hoje, hoje.
E nessa semana a gente já vai pedir outro milagre a Deus, e a gente vai dando um passo de cada vez, um passo de cada vez. Lembro bem quando a gente começou o ministério ali, pastor, e eu disse, eu já orava, mas ali eu aprendi a orar, depender e orar. Não tem jeito. E a gente então ficou naquela, o que vem primeiro, né? Primeiro a gente vai crescer a igreja, depois vai chamar pessoas para compor o ministério, ou a gente vai compor o ministério e vai pedir a Deus o milagre do sustento. E aí decidimos caminhar pela fé, convidamos um ou outro para nos ajudar, porque precisávamos que a igreja se renovasse na sua liderança, no seu projeto, e é claro que o orçamento X, ele não cumpria esses desafios, precisamos de 2 ou 3X mais. Mas como a gente vai produzir recursos assim, dessa maneira? E eu me lembro, com muita alegria, que um membro da igreja, que era assim discreto, ficava lá bem no cantinho, me procurou depois que eu apresentei os desafios à igreja. Ele disse assim, pastor, por 2 anos o senhor conta comigo. Mas eu falei, não, vou contar contigo para sempre. Não, mas por 2 anos para um negócio específico. Aquele mês que a igreja não alcançar o desafio, o senhor vai me dizer quanto é que falta, e eu vou lá e vou completar em dinheiro naquele dia. Eu confesso a vocês que teve dia que eu tremi na base, que teve um dia, faltou assim 10 mil reais. Falei, meu Deus, como é que eu vou ligar para ele? Mas eu não tinha outra alternativa. Ele era a resposta de Deus. O que eu fiz? Peguei o telefone e falei, meu irmão, não vou dizer o nome dele. Olha, está difícil, pastor, quanto é que eu tenho que completar? Eu falei, 10 mil reais, e tem que ser em dinheiro hoje. Ele falou assim, me dá umas 2 horinhas, pelo menos. Ele foi lá e completou. Sabe, quem faz isso na vida de uma igreja? Quem faz isso? É a competência, é o doutorado, com todo respeito, né, do Isaías, lá da Suíça, um homem culto, é o doutorado, é o PhD, é a competência, é a oratória? Não. Quem cuida da igreja é o Senhor da igreja. E se Ele cuida, Ele nos usa apesar das nossas vulnerabilidades, apesar das nossas fragilidades. Ele usa, Ele abençoa e Ele faz com que a igreja avance e cresça. O texto deixa claro, de fato Deus dispôs cada um dos membros. Foi Deus que dispôs, pastor. E a Bíblia diz no verso 28, assim na igreja Deus estabeleceu. Eu tenho aprendido como nunca de que a igreja precisa depender de Deus. E é muito mais fácil pastorear na dependência de Deus. A gente pode deitar e dormir e acordar no outro dia, porque Deus trabalha enquanto a gente dorme. E a gente está com pressa, está com muita luta, põe os joelhos no chão, porque quando a gente está de joelho, a gente anda depressa. As coisas acontecem, Deus age, e a Bíblia vai dizer ainda no verso 6, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Eu gosto do Salmo 37:5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Vamos dizer juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Deus tem sido nosso líder, tem levantado pessoas. Esse pastor me honrou muito. Eu vou falar, se ele soubesse que eu ia falar, ele não ia deixar eu falar. Mas ele chegou lá, olhou aquilo tudo, e ele pegou um talão de cheques e fez uma oferta, entregou lá, e disse assim, eu quero abençoar o que Deus decidiu abençoar. Eu quero semear aqui. E eu disse isso na frente da minha igreja. Me honrou, porque dificilmente um outro pastor oferta de maneira tão generosa para outra igreja. Nós amamos outro colega, achamos bonito, a igreja está bonita, maravilhosa, mas esse gesto de grandeza. E aí eu fiquei dizendo assim, Deus sabia que a gente precisava daquela oferta. Mas não é só a questão financeira, são as conversões.
São as soluções de problemas, são as coisas acontecendo. Outro dia uma irmã disse assim: pastor, como aquelas pessoas que precisavam sair têm saído, e como as pessoas que precisavam vir estão vindo. Isso é coisa de Deus, pastor. Eu não entendia que seria tão razoável e possível assim. Eu disse: é coisa de Deus. Por isso que ser pastor de uma igreja não é escolha pessoal, é decisão de Deus. E a gente louva a Deus, porque vem um desafio, a gente vence, vem outro desafio, a gente vence, vem outro, a gente vence, e a gente olha para trás e fala: puxa vida, foi tão fácil. Só que até aquele momento, viu, Cacau, era difícil. Quando a gente saiu daquela propriedade para outra, quantas lutas, e ainda temos uns gigantes ainda pela frente, mas Deus tem nos honrado, Deus tem cuidado da gente. Para a gente fechar aqui, senão daqui a pouco eu vou para as 10 da noite, aí é que eu nunca mais vou ser convidado aqui. Eu não quero isso para mim, eu quero pelo menos deixar uma portinha, uma gretinha, uma festa aberta ali. E diz assim: quando a igreja cresce saudável e caminha unida, é quando ela encontra, põe para a gente aí, alegremente, o caminho do amor como a sua maior busca. Vamos dizer juntos essa frase? Quando ela encontra alegremente, com um sorriso bonito, o caminho do amor como a sua maior busca. O capítulo 12 de 1 Coríntios termina com a expressão de Paulo: mas eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. E nós temos em 1 Coríntios alguns capítulos especiais. Agora, o 1 Coríntios 13 é uma coisa tremendamente maravilhosa. Capítulo do amor, amor altruísta, o amor como a essência do que é ser cristão, e a igreja mostra, Paulo mostra isso para a igreja de uma maneira extraordinária. Aquela igreja, ela tinha muitos dons, tinha crentes de todas as possibilidades, mas a gente percebe que também era uma igreja que tinha partidos. Era uma igreja que alguns tinha um segmento que era para Pedro, outros Paulo, alguns Apolo e até alguns de Jesus Cristo. Era uma igreja com muitos problemas espirituais, crise quanto a culto, crise quanto a dons espirituais, disputas internas, falta de amor, se ressentia de muitas coisas, problemas relacionados a pecados familiares ou em contexto de família. Disputa de poder, desrespeito à autoridade apostólica, dúvidas sobre coisas banais, sobre comer ou não coisas sacrificadas a ídolo, questões conjugais, dúvidas quanto à ressurreição. Era uma igreja com muitos problemas. E Paulo diz: olha, vocês precisam encontrar o caminho do amor. Porque uma igreja saudável, ela convive com as diferenças e os diferentes. Ela sabe que é Deus que a conduz, ela sabe que cada um tem o seu valor no corpo, mas ela sabe que permeando, perpassando tudo isso, o amor de Deus, altruísta, generoso, doador, tem que fazer parte da igreja. Numa igreja menor é mais complicado algumas coisas, mas numa igreja maior acontecem outras coisas que a gente visivelmente nota, e eu quero crer que aqui nunca vai acontecer e nem aconteceu. Mas já houve casos de Deus estar celebrando a ceia, eu perceber que quando um diácono iria distribuir daquele lado a ceia, alguém lá atrás mudava de fileira. Nunca viram isso acontecer em igreja? Quem já viu isso acontecer? Já viu acontecer? É uma realidade. Porque muitas vezes o coração está ressentido. Porque muitas vezes não se libera perdão. Porque o amor nem sempre permeia, perpassa. E o amor precisa ser realmente liberado nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos entre irmãos, entre líderes e liderados, entre igreja e pastor, pastor e igreja. E quando isso acontece, as coisas vão acontecendo. Paulo ensina que o amor não é uma intenção, não é uma paixão, mas ele está mostrando para a gente que o amor é uma decisão. O amor é alguma coisa que leva ao cristão perdoar o outro, aceitar o outro, seguir todo o tempo com o outro.
Ele diz que é um amor que pode ver que tudo pode passar, mas o amor não termina. E ele vai escrever no capítulo 13 que a fé, um dia não precisaremos mais tê-la no céu. A esperança, nós já não vamos precisar cultivá-la, porque ela já foi realizada, Jesus já veio, mas lá no céu o amor vai permanecer, porque o amor para sempre permanecerá, meus irmãos. Há uma historinha que eu não sei quem inventou, mas talvez você já tenha lido. Eu acho que não é verdadeira, que fala dos dois irmãos. Dois irmãos agricultores. Cada um resolveu que devia abençoar o outro. O irmão mais velho plantava, colhia suas sementes, colocava nos celeiros, e lá pelas altas horas da noite ele resolvia encher alguns sacos de sementes e desejou levar lá para o celeiro do outro irmão, que era mais novo. Ele dizia: meu irmão é mais novo do que eu, ainda vai casar, tem um futuro pela frente, eu já estou com a minha vida realizada, ele precisa mais do que eu. E ele ia lá no seu celeiro no outro dia, parecia que não tinha doado nada. E o irmão mais novo pensou a mesma coisa. Ia lá no seu celeiro e tomava das suas sementes, levava para o celeiro do irmão, colocava lá. E ele dizia: o meu irmão é casado, tem filhos para criar, tem uma vida mais difícil, ele precisa mais do que eu. E nesse ir e vir se encontraram lá pelas horas da noite, em que um fazia e o outro fazia, e colocaram os sacos com as sementes no chão e perguntaram: o que você está fazendo? E um explicou para o outro o que estava fazendo. E a decisão foi o seguinte: por que você faz isso? É porque eu te amo, meu irmão. E você, por que você faz isso? Porque eu te amo, meu irmão. E sabe o que aconteceu? Se abraçaram, choraram, se alegraram e continuaram caminhando juntos pelo caminho do amor. Meus irmãos, a igreja de Deus anda depressa pelo caminho do amor. A igreja de Deus cura todas as feridas pelo caminho do amor. Amar não significa não disciplinar, mas a disciplina com amor cura, restaura, faz bem, abençoa. Mas é preciso que passe pelo caminho do amor e o amor perpasse todo o corpo de Cristo, inundando. Eu tenho orado a Deus dizendo: Senhor, me dê um batismo do teu amor todos os dias, inunda o meu coração de amor, mova-me pelo amor, me ajude a viver cheio do teu amor. Porque a essência do cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você ainda deseja que a sua igreja cresça saudável e caminhe unida? Quantos desejam isso? Levanta a sua mão assim bem alto. Olha, pastor, você precisa ver essa cena. Pode levantar a sua mão assim bem alto. Olha aí, pastor, coisa linda. Lá na galeria, quanta gente. Glória a Deus. Sabe, aniversário de igreja parece um pouquinho com bodas de prata, de ouro, de casamento. Eu acho bacana fazer uma renovação de votos. E eu arrisquei, quero que passe para mim no PowerPoint, lá no final, uma frase por vez, pode ir passando, uma frase por vez das que eu coloquei aí. Isso, primeiro essa frase. Eu queria que todos nós ficássemos em pé agora, todos nós. Se você é um convidado, sinta-se como parte da igreja. E nós queremos encerrar esta palavra hoje como se fosse uma cerimônia de renovação de votos entre você e a sua igreja, debaixo da bênção de Deus. E aqueles que não são membros, sintam-se parte. Renova o seu compromisso com a sua igreja no seu coração. Diga comigo assim: eu vou cooperar para que o convívio na minha igreja seja amoroso no trato das diferenças e entre os diferentes, reconhecendo que elas são forças e não fraqueza. Você concorda? Amém? Vamos ao segundo compromisso. Eu vou dispor a aceitar como muito importante a participação de cada um na vida da minha igreja, de acordo com os seus dons,
capacidades e talentos. Concorda também? Quantos concordam? Amém? Vamos ao terceiro compromisso. Eu vou me submeter diariamente à liderança de Deus e assim vou conduzir a minha vida em família. Amém por isso? O quarto compromisso e último, eu vou praticar o amor, vou seguir por ele diante de quaisquer desafios. Quantos querem tomar essa decisão no seu coração hoje e firmar esse pacto com Deus e com a sua igreja? Levante assim bem alta a sua mão. Glória a Deus. Você pode abençoar alguém do seu lado. Quero convidar o pastor para vir aqui, para nós orarmos. Abençoe e diga, olha, que juntos caminhemos, cresçamos de maneira saudável, abençoada por Deus. Isto é a igreja, isto é o corpo vivo de Cristo. Uma noite de alegria, de paz, de celebração. 71 anos de bênção. Louvado seja Deus. Nós queremos orar para fechar essa noite. Mas pastor, terminar sem fazer um apelo é muito difícil, né? Esse já é um apelo, mas eu queria fazer um outro aqui. Você não fica zangado comigo, não. Mas pensa o seguinte: pode ser que nesta noite você tenha entrado aqui desanimado na sua vida cristã e até com a sua caminhada com a sua igreja, ou com esta igreja, ou com a igreja. Talvez afastado de Deus, talvez sem esse entusiasmo de caminhar com Deus através da igreja. Sabe, tem crescido muitos os chamados crentes sem igreja, os desigrejados. Mas você hoje não quer mais isso. Você quer hoje que a gente ore por você, porque você quer se reintegrar, você quer declarar para esta igreja que o que você ouviu aqui faz parte da sua vida e que você quer estar integrado na sua igreja. E você quer que eu ore por você. Vamos fechar os olhos, vamos curvar a cabeça. Se esse é o seu desafio, lá em cima, aqui embaixo, pastor, olha, eu fui renovado no meu compromisso, no meu desafio. Eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero me comprometer em ser mais assíduo à minha igreja. Eu quero me comprometer mais em ser alguém que contribua com a vida da igreja. Eu quero até participar na vida financeira da igreja, preciso disso. Pastor, ore por mim. Tem alguém assim lá no seu lugar? Levante a sua mão bem alto lá no seu lugar. Vamos orar por você, lá no seu lugar. Há alguém nessa noite com esses compromissos? Ali, Deus abençoe. Lá em cima, tem mais alguém? É só levantar a sua mão. Vamos orar por você. Sabe, é sempre oportuno nós renovarmos os nossos compromissos. Eu sei que o que nós já fizemos é coisa muito séria, mas eu quero crer que nessa noite Deus está restaurando a sua visão do lugar da igreja na vida da sua família. Se os nossos filhos estão lá nos Estados Unidos, a igreja abençoou-os demais. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, porque a igreja abençoa os filhos da gente, abençoa as nossas famílias, nos ajuda no desenvolvimento de comunicação, e a gente daqui a pouco chega na empresa, está falando. Sabe por quê? Porque a igreja foi uma escola para a gente. Você tem percebido isso na sua vida? Foi abençoado assim pela igreja? E a igreja te ajudou a desenvolver na sua vida profissional, familiar? Levante a sua mão, ajudou? Olha só, pastor. Glória a Deus pela igreja. Você pode dar um glória a Deus pela igreja? Glória a Deus. Por nós, pastor. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por esta palavra que nos edifica nesta noite. Senhor, quantas vidas, quantas pessoas nesta igreja, nesta congregação dizem: eu quero me comprometer com esses passos. Senhor, obrigado pela vida de pastor José Maria. Abençoamos sua casa, sua esposa, irmã Janaína, seus filhos, suas filhas. Pedimos-te, Senhor, que aquela igreja ali na Barra da Tijuca possa prosperar e daqui a dias possamos ouvir notícias que a Barra pertence ao Senhor Jesus Cristo. Usa o teu filho, usa-nos aqui, Senhor, que sejamos como luzeiro, possamos, Senhor, sermos cada dia mais envolvidos e prontos a exercer
aquilo que o Senhor tem nos chamado. Muito obrigado pela palavra. Queremos ser uma igreja que cresce em unidade, em amor, nas diferenças, aceitando e compreendendo cada um. Que nesta noite vidas tenham sido alcançadas, pessoas tenham dado passo de fé recebendo Jesus Cristo, outros tenham desejado retornar para onde e jamais deveriam ter saído, e que possamos juntos, todos, cada um no seu cada um, construirmos para a glória do Senhor o reino de Deus aqui na terra. Muito obrigado pela vida do teu filho, pastor José Maria. Obrigado pela sua capacidade, pelo seu dinamismo, por esta palavra tão firme, tão boa, tão clara. Nós te louvamos e bendizemos-te em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Glória a Deus. Pastor, permaneça aqui. Nós vamos terminar, vamos cantar um canto. Somos corpo. Dê a mão para o irmão que está ao seu lado. E assim bem ajustado. Nós somos corpo, bem ajustado. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso diga pro irmão, de ti, eu preciso de você. Isso, diga para ele. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Glória a Deus. Abraço seu irmão. Diga para ele, eu preciso de você, meu irmão. Glória a Deus. Irmão Marcelo, vamos terminar o culto. Irmãos, nós vamos terminar o culto. Pastor José Maria e eu vamos à porta despedir a congregação. Mas eu quero convidar os demais pastores para irem à porta também. Vou pedir ao pastor Marcelo e à pastora Ivete que fiquem aqui para cercar os irmãos que descem pela linha amarela, né? Aqui os irmãos, nós vamos para a porta ali despedir a congregação. Mas atenção, irmãos, antes de sairmos, vocês foram abençoados? Amém, glória a Deus. Essa mensagem vai cair na prova final. Então, se você se prepara, vai cair na prova final. Irmãos, olha o seguinte.
terça-feira, 2 horas da tarde, nós estaremos com os intercessores da igreja, com os pastores, também do grupo de pastores, orando pelos principais pontos das Olimpíadas aqui na região de Deodoro e na Transolímpica. No Rio de Janeiro nós vamos estar orando por isso. É importante estarmos orando. Então, se você pode, venha estar conosco. Dê o seu nome a pastor Ivete. Também no dia 4 de agosto, estaremos encerrando os 90 dias de oração em relação às Olimpíadas. Você participa desse relógio de oração. E o dia 4 vai ser um dia em que estaremos encerrando todas as quase 90 congregações. Cada uma ficou com um dia. Nós ficamos com 3 e outras ficaram com outros 3 também. E nós vamos estar todos encerrando nesse dia. O nosso horário, o horário da IBCA, será de 2 às 4 da manhã. Nós vamos pegar esses 120 minutos e vamos dividir em 12 grupos de 10 minutos. Então você vai só orar 10 minutos. Se você quer participar disso, se você ainda não está nesse relógio de oração, procure a pastora Ivete, dê o seu nome, para que possamos estar orando, encerrando, orando pelo Brasil. Agora, pastor Zé Maria, o pastor estava me dizendo o seguinte: no primeiro domingo de agosto, a igreja lá não vai funcionar pela manhã. Tristemente, porque pela questão da mobilidade das Olimpíadas, vão fechar os acessos. A corrida de rua vai ser ali em frente e tal. Eu quero dizer para você o seguinte, irmão. Uma linguagem até muito franca, muito dos jovens. A igreja de 71 anos fala assim, a igreja, não demole não, irmão. Não fique na rua onde você não precisa ficar. Atenção, esse é um momento muito sério no país. Nós moramos ali perto da região onde vamos estar a Vila Olímpica, o pessoal morando nesses dias, perto dos lugares de competição, da mídia. Estamos vendo fortemente a questão de segurança. Então, por favor, preste atenção nisso. Fique onde você precisa ficar. Não fique onde você não precisa ficar. Amém? Nós vamos terminar. Irmão Marcelo, eu quero saber se essa garotada é boa mesmo. Será que são? O que você acha? Prova? Passa na prova? Vamos ver. Vocês cantam videira? Não? Não vale dizer, vamos chamar o Caio, né? Não vai, não. Marcelo, você se garante, Marcelo? Senão eu vou para isso. É o Rodrigo. Trocou aí o Evandro. Irmãos, agora todo mundo tem que fazer aquela... Cadê as meninas da dança? Vem para cá as meninas da dança. Isabela, você lidera aí. Vem cá, vamos para lá. Joga, tira o sapato. Vamos lá. Pastor Zé Maria, o senhor cola comigo aqui. O senhor tem, bota ali a Bíblia ali. Bota a Bíblia aí. Tem que fazer o videiro aqui. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, e me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no seu amor alegria, vida eterna e louvor. Aleluia! Tu és o Deus, Tu és
és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Oh, Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. oh, Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. o quê? Alegria, vida eterna e louvor. Aleluia! Videira, 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 vida. 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 Oh, Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Aleluia! Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Bem forte! Videira, 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 vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora para terminar mesmo. Agora para terminar mesmo, graça. Sim. Graça. Graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus. Ah, não pode? Jorginho, graça. O pastor Zé Maria está querendo fugir. Não pode não, pastor. Fica aqui. Nossa, não vamos dar. Somos filhos da graça Em Cristo Jesus. Graça de Deus. Tem a letra aí? Reconciliados, Com ela nós somos reconciliados. Graça, graça, superabundante. Graça, superabundante. Graça, 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 superabundante. Graça, superabundante. Graça. Cadê ele? Esqueceu a letra, Marcelo? Quem sabe? Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirado das Vamos, trevas. peraí, vamos começar tudo de novo. Ei, vamos começar tudo de novo. Bota desde o início lá. Vamos lá. Essa é de... Desde o início, Rodrigo. Vamos lá, do início. Somos filhos da graça. Vamos Somos filhos da graça de Cristo Jesus. Por elas.
Consegue aí, Rodrigo? Você desde o início? Vamos lá? Isso. Somos filhos da graça divina e sem par, tudo amor que nos fez alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, oh, graça, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, pra terminar, superabundante, mais uma vez, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, aleluia, amém. Vamos orar, encerrando. Levante as suas mãos para os céus. Senhor, obrigado pela graça derramada sobre as nossas vidas por Cristo Jesus. Somos filhos desta graça, comprados por meio do precioso sangue de Jesus. Obrigado pela vida desta igreja, que a cada dia se renova. Abençoamos os jovens, as crianças, os adolescentes, os homens, as mulheres, os anciãos desta congregação, porque sabemos que o Senhor a cada dia nos renova. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que teu amor, que a tua graça e a tua misericórdia sejam sobre cada um de nós. Seja sobre a tua igreja aqui presente, sobre aqueles que participam do culto por meio da internet, pelos irmãos, amigos, pastores que vieram estar conosco nesta noite. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Deus nos abençoe. Paixão incontrolável tomou conta do meu ser. Estou desesperado com vontade de dizer ao mundo inteiro: eu amo você. Seu amor é óleo de alegria e me encontrou, mudou a minha vida. Pra sempre e sempre quero declarar uma paixão incontrolável tomou conta do meu ser. Estou desesperado com vontade de dizer ao mundo inteiro: eu amo você. Seu amor é óleo de alegria e me encontrou, mudou a minha vida. Pra sempre e sempre quero declarar: Jesus, meu tesouro. Jesus, meu amigo.
Jesus, meu amado, Jesus, meu lindo noivo, eu correrei e bradarei. Eu não posso viver um minuto sem Jesus. Eu correrei e bradarei. Eu não posso viver um minuto sem Jesus. Uma paixão incontrolável tomou conta do meu ser. Estou desesperado com vontade de dizer ao mundo inteiro: eu amo você. Seu amor é óleo de alegria e me encontrou, mudou a minha vida. Pra sempre e sempre quero declarar: Jesus, Jesus, meu tesouro. Jesus, meu amigo, Ele é Jesus, meu amado, Jesus, Jesus, meu lindo noivo, eu correrei e bradarei. Eu não posso viver um minuto sem Jesus. Sem Jesus eu não me canso, 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 eu não me canso de pular pra Jesus. Eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso de gritar pra Jesus. Eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso de dançar pra Jesus. Jesus, meu tesouro.